Olá, boa tarde, são 14 horas em São Paulo, seja bem-vindo. Duas na Tri está no ar, a serviço da educação, em parceria com o UNIP, que é a Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. Todas as segundas-feiras você tem um encontro marcado com os principais temas da atualidade, mas sempre com foco na educação e na família. Olha, e hoje, Malu Mota, temos rádio com imagem. Agora vocês estão vendo, olha, eu uso óculos aqui também, as duas de óculos, tudo sério. A rádio com imagem ao vivo para você pela internet, nosso convidado já está aqui, vamos falar dele. Você acompanha, atenção, o Duas na Tri com transmissão pelos sites www.trianon, com N, só lembrando, trianon.com.br, www.unip.br, tá? Aí não tem o .com, www.objetivo.br. E ainda você que está fazendo cursinho no Objetivo vai poder agora ouvir e assistir pelo www.curso-objetivo.br. Legal, né? Agora temos imagem lá. A rádio não é só a voz, não. A cada programa, um especialista da Universidade Paulista, a Unip, ou do curso e Colégio Objetivo, vai tirar suas dúvidas e orientar você. É a educação a serviço do mundo e o mundo a serviço da educação. Olha, gente, hoje o nosso programa está voltado para o meio ambiente e para a sustentabilidade. Afinal, que mundo queremos deixar para os nossos filhos? Vamos falar da produção mais limpa e ecologia industrial e da urgente conscientização de todos nós para o futuro do planeta. Projeto Tietê-Salesópolis, vamos desvendar os mistérios do Rio Tietê e saber qual a realidade, né, em que vivemos, como estão os níveis de poluição e quanto já evoluímos para a limpeza das águas. Vamos falar da Escola do Mar. Antes mesmo da expressão ecologia ser um tema impactante, o Colégio Objetivo foi pioneiro nessa história. Um biólogo de lá da Escola do Objetivo, da Escola do Mar, conta qual o fascínio dessas aulas a céu aberto. E essa iniciativa inspirou um outro programa, um outro projeto, que também vai fazer parte de tema de hoje do Duas na Tri, que é o projeto Rio Negro. Nós vamos conhecer histórias, as pesquisas nas florestas da Amazônia e também falar um pouco das plantas que curam, né? Participe e acompanhe o nosso programa pelos sites www.trianon.com.br, www.unip.br e www.objetivo.br e ainda www.curso-objetivo.br. E também você pode entrar em contato pelos telefones 3289-3580 e ainda 3253-4845. Esses são os nossos destaques de hoje. O Duas da Tri está começando. Muito bem. São 14 horas e 3 minutinhos. Hoje, um programa, como a gente disse aqui, totalmente voltado para o meio ambiente, uma vida mais limpa, uma vida mais sustentável. Aliás, viu, Malu, vale lembrar, vou colocar o óculos aqui só para entender direito e mostrar para vocês isso. Vale lembrar, coincidência ou não, independentemente da religião de cada um, ou mesmo se você não tiver uma religião, ou se você não acreditar em Deus, o tema da campanha da fraternidade desse ano, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil em 2017, coincidentemente, né? Que a gente está falando hoje é Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida. O lema de 2017 para o mundo é cultivar e guardar a criação. Legal, né? Muito interessante, um tema abrangente, né, Silvia? E esse tema, Silvia, ele é importante porque ele joga a luz a um problema grave, né? Como habitantes do planeta, nós devemos zelar pela defesa do meio ambiente. E a campanha da Fraternidade deste ano chama atenção para os biomas brasileiros e o cuidado com as diversidades de todas as regiões brasileiras. E não é só isso, né, gente? A ideia é que todos
cuidem do planeta como uma casa comum, tá? Não é só com olhar para a ecologia, muito se fala da ecologia, mas cuidar do ser humano, ou seja, nossa casa tem que ser respeitada, tem que ser habitada, a gente tem que ter respeito à natureza, mas o olhar para o outro é o mais importante. E entrando no primeiro tema de hoje, antigamente, acredite se quiser, né? Poluição era sinal de progresso, né, Malu? Explica isso. É verdade, aquelas fábricas com chaminés enormes soltando fumaça eram sinônimo de progresso. Pois é, mas esse conceito foi mudando para uma produção mais limpa. E isso afeta diretamente as indústrias que tiveram e ainda têm de se adaptar às novas regras ambientais. Bom, para falar sobre a produção, vocês já viram aqui, está aqui do meu lado, né? Como a gente tem imagem, dá para ver que nós já temos um convidado desde o início. Para falar sobre a produção mais limpa, nós convidamos o professor Dr. Biagio Fernando Gianetti, tem mestrado e doutorado em Ciências pela Unip, Universidade Paulista, professor do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Unip. Professor, muito obrigado primeiro pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Silvia. Obrigado, Malu. Até que ponto aquilo que eu faço ou aquilo que eu produzo está prejudicando a natureza e o lugar onde vivemos? Muito bem. De muitas maneiras. De muitas maneiras. E, basicamente, a nossa responsabilidade está baseada em nossas escolhas. Então, toda vez que a gente faz uma escolha, isso acaba gerando um custo ambiental. E existem custos ambientais que para o planeta são aceitáveis, porque o planeta tem uma capacidade de regeneração. Ele tem uma capacidade de generar, por exemplo, água, de purificar o ar, de gerar vida constantemente. Mas se a gente gera impactos e consumos acima dessa capacidade, nós tornamos insustentáveis. Então, justamente, a responsabilidade nossa é conhecer quais são os limites. Até onde nós podemos consumir, o que podemos consumir e como podemos reduzir esses impactos. Mas, professor, onde começa essa nossa responsabilidade, né? Então, vamos dizer, desde o lixo, eu não sei, a primeira ideia, ou a água dentro de casa, já não existe aí uma conscientização? Será que esses níveis de consumo, eles já não foram diminuídos? Como é que está o nível da consciência da população brasileira? Tem melhorado muito, tanto que estamos aqui num programa falando disso, e vocês têm uma programação muito linda, muito estimulante, né? São 4 temas? Sim, hoje nós vamos falar de 4 temas, não só de produção limpa, né, que é o seu tema, depois vamos falar sobre o cuidado do Tietê, o que está acontecendo com o Tietê, o projeto do Objetivo da Escola do Mar, o projeto da Escola do Mar lá em Angra dos Reis, maravilhoso, que é pioneiro no Brasil e no mundo, eu diria, a Escola do Mar. Foi uma ideia realmente muito boa e que permanece. E também do projeto Rio Negro. Do Rio Negro. Que é aquela pesquisa que é feita há 20 anos, que é uma continuidade da Escola do Mar, com o navio que está no Rio Negro, e que faz justamente pesquisas de plantas. Temos aqui a coleção de plantas, e os extratos vegetais, e a busca de curas, não? E a história vai longe, né? Muito. Então, mas voltando ao início da nossa conversa, onde começa a nossa responsabilidade, assim, individual? Mesmo, assim, do momento que a gente acorda... Começa onde a gente quiser. Por exemplo? Onde a gente quiser, onde a gente achar que está preparado para ter uma ação positiva. Não? Onde a gente pensar que é melhor. Pode ser, como você disse, o cuidado com resíduos, o cuidado com o consumo, o cuidado com nossos hábitos normais que nós temos. Por exemplo, a vezes nós podemos abrir mão um pouco do carro, caminhar um pouco, ter atividades mais saudáveis. Na verdade, a sustentabilidade ela não vem contra nosso conforto, ela vem a favor do nosso conforto, ela vem a favor da qualidade de vida. Só que uma qualidade de vida que se sustente, que se mantenha. Então, ela vem de muitas maneiras. Não precisamos... onde a gente estiver preparado para começar. Quer dizer, não precisa ficar levantando bandeira nem nada. Eu acho que assim, no dia a dia, né? Silvia, assim, por exemplo, eu penso assim, o lixo. Eu demorei um pouco para fazer reciclagem. Eu confesso para você que eu não fui totalmente, né, vamos dizer, consciente e tal. No começo eu tive resistências no começo. Sim. Mas hoje, quando eu vou colocar o pó de café
no outro saco de lixo, eu fico incomodada com aquilo. Claro, porque você sabe que isso tem uma utilidade. O principal, né, só para a gente saber, é não misturar comida com o resto, não é isso? Exatamente. Nós temos Esse é o cuidado que a gente tem que ter, gente. Comida, né, que é a parte orgânica, uma fruta, uma coisa que você comeu, arroz, um resto de comida, você não pode misturar com mais nada, certo? Perfeito. Eu já aprendi isso. Não, é isso mesmo. Agora, o resíduo aqui na cidade de São Paulo, uma coisa que a gente já vem discutindo há muito tempo. Não? Já tivemos governos anteriores nos quais nós tínhamos uma taxa do lixo. Não, que isso foi muito discutido, teve muita gente contra, muita gente a favor, mas isso nos fez repensar muito, não? Que se nós somos responsáveis, nós temos que arcar com o custo disso. Pode ser direto ou indireto, nós pagamos pelos resíduos, nós pagamos pelo excesso. Tá? Isso se paga impostos, isso se paga muitas taxas, mesmo que não seja diretamente que venha à nossa conta como taxa do lixo. E esse dinheiro está drenando dinheiro que poderia ser investido em outras coisas. Não? Em outras, por exemplo, para a saúde, para a educação. Então, quando nós geramos lixo a mais e não cuidamos dele, nós estamos sobrecarregando também o tesouro, nós estamos sobrecarregando também as finanças do município. É o que a gente está falando no caso de produção mais limpa, né? Que é o tema do programa. A produção mais limpa é justamente para a gente fazer menos lixo. Exatamente. Produzir menos lixo, é isso? A produção mais limpa não é você tratar o lixo. É você evitar o lixo, você evitar o resíduo. Já não produzir o lixo. Já não produzi-lo, ou produzi-lo, já que é inevitável, em pequenas quantidades. Não misturá-lo, sempre tê-lo separado, sempre tê-lo de maneira que possa ser reciclado posteriormente, possa ser utilizado. Se a gente o mistura, o contamina, ele não tem mais finalidade, não tem mais uso. Eu já entrevistei o professor uma vez, ele contou uma coisa que vale aqui a pena. Por exemplo, a gente compra potinhos de iogurte, né, pequenininho. Né? Tem gente que gosta. Sou eu. Então, ele falou, por que não compra já o grande? Porque aí você está fazendo menos lixo, produzindo menos lixo. Sim. Em vez de comprar várias pequenininhas, compra o grande. Ou a granel, não? Professor, o sabão em pó, posso comprar o sabão em pó? Também. E tem muitas coisas, por exemplo, o iogurte nós podemos fazer em casa, né? Ah, bom, aí já é outra coisa. Por que não? Mas por que não? Mas por que não? A gente não faz em casa, não. Por que não? Eu sei, mas é uma atividade até lúdica, uma atividade que pode ser muito bacana a gente fazer. Quando tem crianças, quando a gente tem... Puxa, pode ser um passatempo muito bom. Mas aí temos um exemplo do excesso de embalagem. Não estou falando somente, não estou fazendo campanha contra o iogurte. Não? Muitos produtos que vêm com excesso de embalagem. Embalagens que não são necessárias, que atraem a gente, que são muito lindas, que a gente gosta pela forma que tem, são muito bem elaboradas, mas desnecessárias, porque o que nós queremos é o produto. Então, essas coisas nós temos que repensar. Por que eu quero tanta embalagem, tanta serigrafia, tanta coisa que me estimula a comprar, mas se eu quero o produto, se eu quero um produto de boa qualidade, né? Entendi. Então, passar essa etapa seria muito interessante, né? A gente estava falando de empresas, né? Nós até abrimos a reportagem, a cabeça de jornalista, a entrevista falando justamente daquelas chaminés, das empresas. Qual que é a importância da gestão de produção mais limpa nas empresas? Hoje em dia, então, não é mais comum, ou ainda ver essas empresas soltando bastante fumaça? O que está acontecendo em relação a essa mudança tecnológica para as empresas se adaptarem? Temos de tudo. Temos empresas atrasadas e temos empresas modernas. As empresas modernas que vão permanecer no mercado, que são as competitivas, essas já fazem produção mais limpa, essas já estão preocupadas com a sustentabilidade. Esse tema para elas não é novidade. Ao contrário, é uma prática constante. As empresas que não estão adaptadas a isso, que consideram que isso é acrescentar um custo, estão fora do mercado daqui a pouco tempo. Isso é a realidade. Fora do mercado a empresa, se não entrar nisso. Porque... Tem a ver com aqueles ISO? Tem as certificações, existem barreiras alfandegárias também, existem já países que não compram certos produtos, que já eles por não exemplo, são... professor, que país não por exemplo, soldas que têm metais pesados, chumbo, já são proibidas em muitos países. Não? Então, se a empresa tiver... Se tiver um produto que foi fabricado com uma solda que tem chumbo, não entra nesse mercado. Não é somente a solda que não é comprada, não é adquirida por esses países. Não? Os produtos que são fabricados com essas soldas.
Não? Acaba dando prejuízo para as empresas, Malu. Claro. Acaba dando prejuízo, não é Sim, isso? exatamente, exatamente. E a produção mais limpa é uma ação proativa. Não é cuidar do dano, é evitar o dano. E evitar Prevenção. Exatamente. Quando você tem um produto, você está empregando energia, matéria-prima, mão de obra. E você está fabricando resíduo. E resíduo tem custo negativo, ou seja, você tem que pagar para ele ser levado fora, para ser tratado, não sei o quê. Então, nós queremos produzir menos resíduo e mais produto. Ok. Essa é a ação normal de uma empresa. Toda empresa quer isso. A empresa que não enxerga isso é obsoleta. Então você tem, de um lado, o consumidor, as empresas, e tem mais alguém nessa equação? Tem o Estado, o governo, tem também as organizações não governamentais, e isto, toda a sociedade está mobilizada para isso. Toda, de algum aspecto, ela está mobilizada para isso. E o senhor consegue me dizer assim, um exemplo concreto do que foi uma ação que começa lá dentro de casa e ela vai se espalhando e vai para uma empresa e esse trajeto, esse percurso, ele acaba se tornando sustentável, professor? Bom, o consumidor tem um grande poder, porque se o consumidor começa a fazer escolhas, as empresas querem atender o consumidor. Olha que legal. Não? Então, se nós começamos, por exemplo, a consumir produtos orgânicos, que tem um custo um pouquinho maior que os Sim. que são feitos de forma convencional, a produção orgânica vai aumentar. Então, nós estamos estimulando uma produção com o nosso consumo. Estimulando a concorrência para Claro, ficar mais barato também. Exatamente. Quando nós fazemos essas escolhas, as empresas começam a ver que se gera um mercado. Tá? E elas estão muito atentas a isso. Então, nós temos um poder. Nós temos um poder como consumidores, como cidadãos também, quando nós votamos, quando nós somos eleitores, quando nós educamos nossos filhos, quando nós damos exemplos para nossos vizinhos. Nós temos muito poder, porque todo esse movimento é de indivíduos. Agora, tem pessoas que têm mais poder do que as outras, porque elas têm cargos de decisão. Esses são os governantes, as pessoas que estão nas empresas, que são as pessoas que são os executivos. Essas pessoas têm muito poder. Elas conseguem, em pouco tempo, fazer grandes mudanças. Essas pessoas também precisam ser atingidas. Elas também têm sua responsabilidade, como produtoras, como executivos, como gestores. Mas a mudança específica que você está falando, significativa, seria tecnológica? Não, a tecnologia não é a coisa mais importante nesse caso aqui. A tecnologia é um meio que, às vezes, nos facilita algumas eficiências, mas não, são mais atitudes. Tá. São mais E atitudes. os vícios, professor? Os Porque vícios devem ser revistos. É difícil, a gente está falando aqui, porque tem países que isso não acontece, mas a gente está falando aqui de uma mudança de conceito, uma mudança de cultura. Nós começamos falando da gente, né, para reciclar. Tem gente que nem sabe ainda o que é reciclar. E, Silvio, isso é antigo, né? Nós estamos falando da Eco 92, nós estamos falando de 1992, quer dizer, que foi um ponto alto, né, para a ecologia e tudo mais. Silvio, mas assim, de 92 até aqui, quer dizer, até agora ainda precisa puxar esse assunto, isso que me chama a atenção. Não, mas isso aí é constante, não é? Precisa puxar pelo seguinte, porque há uma força cultural muito grande. É, o que eu falei dos Não? vícios. Como é que a gente faz para mudar isso? Por que para destruir, essa força natural para destruir, professor? Não é que a gente seja danino, que seja negativo, não é isso não. É que a gente, existe um mercado e uma cultura que foi criada, e eu vou falar assim, que vocês vão ver como a gente está inserido nisso e como é difícil, que é o crescimento, nós consideramos uma coisa boa. Não? Então nós consideramos que o crescimento é uma coisa necessária e que temos que crescer. E temos indicadores econômicos, temos muitas vezes... Progresso. Progresso. Chamamos de progresso isso. Isso não é progresso. Crescer não é progresso. Crescer necessariamente não é progresso. Não. No caso não do que é, a gente está falando. Não é, a não ser que seja um crescimento em alguma coisa que a gente realmente precise. Sustentável. Mas, exatamente. O que a gente tem que procurar é o desenvolvimento, que é a qualidade, não a quantidade. Quantidade do que queremos? Não entendemos, por exemplo, não queremos quantidade de carros, de avenidas. Não, nós queremos um bom transporte, que é diferente. O que nós queremos é o fim. O meio não nos interessa. O meio, estamos preparados para todos os meios, se forem bons.
tá? Certo. Mas nós estamos, nossa cultura é que temos que crescer continuamente, não? Que deve existir um crescimento. E isto é celebrado, isto é aumentado na mídia, em muitos lugares, não? Então sempre os mais ricos têm edições especiais, gente que tem casas enormes tem edições especiais, mas poucas edições para falar as pessoas que têm boa qualidade de vida, sem nada disso, que são felizes, que têm uma vida com harmonia. Porque que adianta você ter iates, ter coisas e não há harmonia numa família, coisa do tipo. Não estou falando coisas que parecem que são desconexas, mas faz parte da nossa cultura. Não? Então nós perdemos... Mundial, o senhor está falando? Mundialmente. Mundialmente. Quer ver? Vou dar um exemplo. Esporte. Esporte é uma coisa saudável. Sim. Não? Mas a gente está transformando o esporte num business, numa coisa gigantesca, uma coisa que envolve muito dinheiro, certo? Muita transmissão, muita coisa, e se perde o esporte, não, que é o essencial. Ou seja, o esporte como prática, não estimulamos. Nós estimulamos o quê? Estimulamos o espetáculo, certo? Aquilo que é bom. É um bom espetáculo, é uma coisa boa para assistir. Você está dizendo que a gente não cuida, vamos dizer, do caso da criança, do atleta, da base. Exatamente, não cuidamos das coisas Quer que dizer, são em algum importantes. momento perde esse foco. Exatamente, se perde o foco. Então nós estamos sempre indo para uma sociedade de consumo, somos estimulados para uma sociedade de consumo. Mas um consumo desnecessário, completamente desnecessário. É o que ele falou, cada vez mais carros, ao invés de ter um bom transporte, Sim, bom transporte sim. público, para minimizar, quer dizer, o crescimento para muitos carros não tem nada a Exatamente. ver. Cidades que prefeito tras prefeito, vou falar uma cidade que acho que todo mundo vai concordar, não? Que é a nossa, não? Governantes tras governantes falam de crescimento. Nenhum fala assim, temos que estabilizar essa cidade, nós precisamos colocá-la em ordem, certo? Ela já atingiu um patamar, certo, que já é ingovernável, que ela já consome recursos que não são dela. Isso para pensar, inclusive, nos nossos filhos, né? Sim. Porque as próximas gerações Sim. que vão chegar, o que elas vão encontrar? Exatamente. Nós vamos fazer uma cidade de 60 milhões de pessoas, de 100 milhões. Ou seja, não tem cabimento isso. Pensar que as coisas podem crescer continuamente porque é uma ilusão. Então, tem que parar de crescer e pensar no que já tem. No desenvolvimento. Desenvolver o que já existe. Desenvolvimento, exatamente. E melhorar o que já Desenvolver o que já existe. temos. Exatamente. Tá. Exatamente. Desenvolver e pensar na qualidade das coisas e com seus recursos. Se exemplo, for com possível, seus com seus recursos, usar os recursos locais. Não? No caso dos consumidores, consumir produtos locais, de preferência. Coisas que estão no seu bairro, que são produzidos na sua região. Em São Paulo é difícil, não? Porque nada é produzido aqui, não? Tudo bem de fora. Não? Você lembra que até você falou da água, que um grande problema de São Paulo é a água. Sim, né? trazer ela de tão longe. Trazer ela de tão longe. De onde vem a água para São Paulo? Sei lá, centenas de quilômetros. Nós vamos falar do Rio Tietê, vocês pensam que vem da nascente do Rio Tietê? Não, atravessa não. montanhas, é um sistema hidráulico gigantesco. Se um dia a gente desaparecer, nós vamos ficar os arqueólogos daqui a 2000 anos vão saber que existe uma civilização aqui pelo sistema hidráulico, porque é uma coisa faraônica, é uma obra espetacular, certo, que nós temos em São Paulo. Mas se a gente está sobre as nascentes, nós estamos A cidade de São Paulo está sobre as nascentes? Estamos cheios de rios e nascentes. Olha isso. Ou seja, nós criamos uma cidade que cobriu todos os rios e transformamos os rios em esgoto. Certo? Reverter isso é muito complicado agora, não? Mas não podemos não cometer esse erro em outras cidades. Entendi. E nem desistir, né, professor? Não, e não, assim, não. né, de pequenas atitudes, né? Sim, Como não. a caixa de lixo, né? Você pega Sim. lá uma embalagem de um cereal, né? Dobra. Como é que faz? Tem que dobrar a caixa ou não pode dobrar a caixa? Tem que lavar? Você vê como é Pode, que é? pode. Como é que faz? Professora, eu jogo a caixa inteira. Não, pode jogar a caixa inteira, pode Joga a dobrar. caixa sem Pode dobrar, tem que lavar. Tem que cooperar, sim, lavar é bom, porque senão Caixa vai de contaminar. leite. Caixa de leite tem que lavar. Caixa de suco tem Sim, que lavar. tem que passar água, não é uma limpeza com detergente, passar água para que não fique isso fermentando. assim por diante. Bom, professor, em relação ao que eu queria saber, aos avanços globais para a produção limpa no Brasil e no mundo, então a gente já está falando sobre isso, né? Quer dizer, o grande avanço que a gente tem que ter
é justamente dentro do que já existe, melhorar a qualidade de vida, usando os recursos que estão mais próximos da gente. É essa a ideia de avanço? É essa a ideia. É essa a ideia. Aliás, eu quero destacar um ponto que a Universidade Paulista assinou uma declaração internacional de produção mais limpa. A Unip? Sim, nós somos Única no Brasil. Somos de destaque porque nós assinamos um compromisso em divulgar a produção mais limpa e estimulá-la. Em nossos cursos de engenharia, nós ensinamos produção mais limpa para todos os engenheiros. Todos os nossos engenheiros da universidade saem com esses conceitos. Olha que bacana, já muda o conceito, né? Muda muito. Começa muda na muito. base já, né? A Começa base, na porque base. esses são os futuros profissionais. Dos bons profissionais. Dos bons profissionais. E vocês falaram uma coisa no início que é não educar para o mercado, porque isso já é uma coisa ultrapassada. Educar para o mundo. Você, quando educa para o mundo, você educa, por exemplo, engenheiros responsáveis, comprometidos com o papel social que eles têm. Não somente engenheiros que fazem cálculos, que fazem coisas, mas que eles sabem... Cada peça vai mexer esse celular Exatamente. aqui, sabe para que Eles, que é, não é à toa. Eles sabem a importância que tem a profissão deles. A importância social que tem a profissão deles. E não como antigamente, quando a gente era formado, como um simples técnico. Uma pessoa que fazia cálculos e nem sabíamos para quê. Não? E agora é muito diferente. Sabe que isso me lembrou um grande empresário que ele disse que ele tinha uma empresa de formação, né? Como se fosse de carro e tal. E tinha uma parte que não estava indo bem, porque um rapaz, o único trabalho que ele tinha que fazer era apertar um botão. E ele, sabe, ele era desmotivado, não sabia o que fazer. Puxa vida, minha vida é só ficar aqui apertando botão, o dia inteiro apertando botão. Ó, vida céu. Aí descobriu-se, né? O chefe do departamento fez o seguinte: o dono da empresa pegou esse rapaz e falou: você vai ver o que acontece quando você aperta esse botão. E aí ele acompanhou toda a empresa para ele ver qual era o resultado daquele ato dele. A partir desse instante, ele apertava aquele botão com orgulho. Exatamente. É o que você está falando, quer dizer, o engenheiro, quando ele vai ser formado, ele sabe por que ele está fazendo aquilo. Exatamente. Ele tem essa consciência, né? Exatamente. Então, essa visão da sustentabilidade é essa de aumentar a janela. Exatamente. Aumentar a visão da gente. Não pensar somente na nossa casa. Eu outra vez dei o exemplo, não? Na entrevista, não? Ele falou outra vez que eu já entrevistei o professor no programa Opinião Livre. Que também da Unip. uma forma, uma anedota, não? De dizer que quando a gente é adolescente, tem um ser mágico que faz tudo por nós. Que a gente deixa a cama desarrumada, volta à noite, está arrumada. O que a gente usou durante a manhã para tomar o café, está tudo limpo, arrumado, não? Tem um ser mágico na casa, não? Depois a gente descobre que é a nossa mãe, não? Certo, não? O ser mágico é a mãe, né? A mãe, não? Tem outro ser mágico, a gente pega o lixo e coloca na calçada, no outro dia foi embora. Tem muitas coisas na cidade que acontecem, a gente não vê as pessoas que fazem isso. É verdade. E isto é muita gente trabalhando por isso. Aquele saquinho de lixo que a gente colocou lá, se acumula com o do vizinho, com o do outro quarteirão, com o do outro quarteirão. São montanhas e montanhas e montanhas. E a gente contribuiu com aquilo lá. Certo? E aquele ser mágico está bem cansado, não? Nossa mãe ficava bem cansada, não? A gente já sabia disso, não? Então é o seguinte, esse ser mágico que no final trata tudo, que vai purificar tudo, é a natureza. A natureza que vai purificar a água, que ela vai gerar todos os nossos bens primários. Professor, mas ela vai purificar água para os nossos filhos? Espero que sim. Eu tenho medo, eu fico pensando, Se a gente a maltratar, meu Deus, meus filhos, meus netos, eles vão viver num mundo Silvia, bom, ela tem esse poder. Não podemos maltratar essa mãe. Exatamente. Essa mãe não podemos maltratá-la. Essa mãe natureza. A mãe natureza, exatamente. Né? Que essa mãe que nos providencia tudo. Tá? É um ser mágico, não? A gente não vê a presença dele, não o conhece, não? Parece... não vê nunca ele, né? E, professor, é interessante importante fazer uma analogia, agora compreendendo, Silvia, refletindo aqui um pouco, quer dizer, a campanha da fraternidade pede justamente isso, né? Quer dizer, é o desenvolvimento, porque assim, o ser humano está ali posto, eu já estou aqui, você já está aqui, o senhor já está aqui. Exatamente. Estamos todos aqui. O que podemos fazer para desenvolver, para nos desenvolver como seres humanos, como seres espirituais, né? Eu acho que assim, essa completude, professor, que é interessante também observar. E assim, o mesmo respeito que a gente tem pela mãe natureza, também tem por Deus, enfim. Sim, pela criação, como está criação. Aí, que é plantar, cuidar da criação, que eu entendi, de cuidar, e a criação, não? Sim. Justamente, não? O que é plantar? É regenerar.
é restabelecer aquilo que já está se perdendo. Não? Por exemplo, a Mata Atlântica, coisas que são muito importantes, não? Nossos mananciais, que vai ser a próxima entrevista. Não? Sim. Plantar de novo, cuidar de novo, regenerar aquelas coisas que a gente está perdendo. Não? Depois cuidar de tudo, não? Porque a gente não vai desperdiçar o que tem. Não? E tudo isso é a criação. É a criação, justamente, isso que a gente chama de natureza. Passa pela educação. Passa pela educação. Passa por esse entendimento maior. Porque quando a gente pensa pequeno, quando nossa janela é pequenininha e vive dentro da caixa, a gente não percebe que existe alguma coisa além da caixa. Não? Então, pensar além da caixa. É isso aí. Ó, quando você for olhar para a natureza, não olha só para a árvore, olha para a floresta. Não é? Tem que olhar para a floresta inteira, né, professor? Ah, ótimo, professor. Eu acho que essa nossa conversa de hoje assim, joga luz sobre esse assunto que tem que ser despertado a cada dia, né, Silvia? Bom, estão de parabéns pelo programa de hoje. Vejo que tem uma programação muito linda. Muito agora linda. A gente tem esse espaço, que é o Duas na Tri. É a primeira vez que você vem, professor, mas está sempre convidadíssimo, né? O Duas na Tri é toda segunda-feira das 2 às 4 da tarde, que é um espaço que a gente coloca, né? Justamente um especialista de cada área em favor da educação e para ensinar realmente, como nós duas aprendemos bastante. Então, quero agradecer aqui ao professor Dr. Biagio Fernando Gianetti, professor do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Unip. Professor Biagio, sempre bem-vindo aqui. Quando quiser, pode aparecer para a gente falar desse tema tão interessante. Muito obrigado. Obrigada, viu, professor? Bom, e no final de cada bloco, gente, é hora de sonhar, de respirar fundo, já que nós estamos falando de natureza, né? E curtir a boa música no nosso cantinho musical. Será que o nosso DJ está inspirado hoje? É com você, DJ.